Lula na China, que isso parece ser, e Bob já tinha falado comigo, ser um assunto bastante importante e quente. E aí, Jânio? Sim, mas você quer ouvir o quê? Em que linha? Porque esse assunto é um horizonte tão extenso que precisa ser abordado parte a parte, porque senão dá uma confusão dos diabos. Mas, presumindo que você pretenda analisar as repercussões dessa formidável viagem do Lula, eu quero lembrar que ela incluiu até algumas coisas que podem ser vistas como uma certa preocupação, como uma certa provocação, como, por exemplo, a visita à Huawei. Os Estados Unidos acusam essa empresa de procurar espionar os Estados Unidos, passando-os por empresa de informática, de comunicação informática, etc. E o Lula lá esteve, das coisas, das atividades que foram cortadas do programa anterior dele, que era muito mais longo, essa foi preservada, exatamente aquela que os Estados Unidos mais se irritariam em vê-la acontecer. Mas não se trata, isso é que é preciso esclarecer, não se trata, do ponto de vista dos Estados Unidos, de concorrência comercial, de combater mais uma empresa chinesa por causa de concorrência empresarial em que os Estados Unidos não estão se saindo bem. Não, é que essa empresa é um avanço tecnológico no 5G que os Estados Unidos não alcançaram. Ela dá um banho no que os Estados Unidos até agora conseguiram. O desenvolvimento tecnológico da China hoje é reconhecido como mais avançado em todos os campos do que a tecnologia produzida nos Estados Unidos, criada pelos Estados Unidos. E essa empresa é capital nessa distinção entre as posições de americanos e chineses. E é uma empresa que quer vir para o Brasil com maior presença do que qualquer outra, exatamente no 5G, que, quando completado, será uma coisa tão fantástica que basta um exemplo para deixar isso claro. Do Brasil, do Rio de Janeiro, aliás, será possível fazer uma operação cirúrgica em Salvador, utilizando-se do 5G. Essa tecnologia de comunicação é capaz de coisas absolutamente fantásticas. E a Huawei é exatamente a empresa que está à frente na condução desse processo tecnológico. Daí, de um lado, a ida do Lula para visitá-la e, de outro, o combate dos Estados Unidos a esse empreendimento chinês que devasta a tecnologia americana na linha das comunicações G. Esse é um dos muitos aspectos que essa viagem tem, e
os aspectos econômicos são produtores também de aspectos políticos, porque eles significam um aprofundamento da conexão entre dois países e um comprometimento por motivos econômicos. Sabe-se que, no final da história, a economia é que domina tudo no mundo ocidental, tanto que o Biden não fez nenhuma cerimônia em, depois de todos os ataques à Venezuela, procurar depressa um acordo para obter petróleo venezuelano quando as coisas se complicaram em razão da guerra na Hungria. E mais ou menos o mesmo esquema se repete no que se refere às consequências políticas do maior envolvimento econômico do Brasil com a China. É isso. E aí, Bob? Bem, o que o Jânio está dizendo, e já disse, é que você tem um capítulo muito importante da batalha geopolítica nesse momento. Essa viagem tem significados que ainda terão muitos desdobramentos, né? Na posse da Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS, Lula defendeu o uso de moedas locais nas transações entre países. BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, ocupam 26% da área total da Terra, reúnem 43% da população mundial e respondem por 22,5% ou 53% do PIB do mundo. Há uma semana, o governo brasileiro anunciou que já começava a permitir que o comércio com a China ocorra em moeda local, ou seja, não o dólar, que é a moeda referência, a moeda de transações nacionais. E Brasil e China fechando um acordo para uso também do sistema financeiro de pagamentos chinês, que é o CIPS. O que aconteceu com a guerra da Ucrânia? Como as contas são pagas interbancárias. Aconteceu que a Rússia começou a usar o sistema chinês e não o sistema americano e europeu instalado em 73, que é o SWIFT. O que significa isso? Perda de capacidade dos Estados Unidos de impor suas sanções econômicas, que é uma arma poderosíssima. Então, o enfrentamento que sai dessa viagem, embora possa não ser a ideia do enfrentamento, aos olhos dos americanos é muito grande. Só para você ter uma ideia, o Washington Post, ontem à noite, já madrugada no Brasil, escreveu: o presidente brasileiro Lula corre o risco de alienar os Estados Unidos e a Europa ao receber navios de guerra iranianos, equivocar-se sobre a invasão russa da Ucrânia e negociar com a China. Entenda-se, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, o Washington Post e New York Times, falando pelos Estados Unidos, como sempre acontece nas horas decisivas. A resposta de Lula ao encontrar Xi Jinping na madrugada de hoje no Brasil foi: ninguém vai proibir que Brasil aprimore suas relações com a China. E com o presidente do Congresso Nacional do Povo, Zhao Leji, Lula já havia dito na manhã ontem que quer elevar o patamar de aliança e, junto com a China, equilibrar a geopolítica mundial. Então, o que isso significa, e o Jânio, que é conhecedor desse assunto muito profundamente, aguardemos a reação dos Estados Unidos, que a princípio eu não acho que será tão ostensiva, porque ele pode perder o apoio de uma influência muito grande, porque não é só o Brasil, está jogando junto com o BRICS, tem a América Latina, tudo a ser decidido ainda, né? Mas haverá certamente reações, e aí nos preparemos para a ação das chamadas agências de inteligência e seus braços. No caso do Brasil, por exemplo, os institutos dito liberais, que operaram tão grandemente durante a Lava Jato. E Lava Jato certamente será um outro assunto hoje, imagino, Mário. Ô Jânio, além do que, e baseado no que Bob falou,
tem a reação dos Estados Unidos, mas também a reação interna, politicamente, no Brasil. Essa postura firme de Lula nessa direção, que tipo de reflexo poderá trazer aqui politicamente no Brasil? É uma complicação para essas forças antilulistas, né, que são integradas no poder econômico brasileiro. Porque, de uma parte, essa relação com a China os favorece também, né, com um fornecimento em melhores condições de matéria-prima, de insumos para a indústria, pequenas peças, coisas que não são fabricadas no Brasil, por sua sutileza na produção, nos minerais utilizados. A China está muito avançada nisso e o Brasil muito atrasado, muito dependente. Se quiser desenvolver, por exemplo, a sua indústria informática, terá necessidade para novas linhas de equipamentos de comprar no exterior muitas das partes necessárias a esses instrumentos, a esses equipamentos novos. Então, por um lado, esse é um exemplo de que, por um lado, essa aproximação maior, esse aprofundamento das relações com a China é muito benéfico também para o industrial brasileiro. E sendo benéfico para o industrial, necessariamente é benéfico para o comerciante brasileiro, né? Uhum. Para o produtor e o vendedor. Por tabela, espera-se que seja, de alguma maneira, afinal, benéfico também para o consumidor, o que no Brasil nunca é garantido. Mas, de outro lado, há toda uma cultura empresarial, desculpem o uso da palavra, vamos pô-la entre aspas, em se tratando de empresariado brasileiro. Há toda uma cultura de relacionamento submisso, caudatário dos Estados Unidos, né? As políticas dos Estados Unidos sempre supriram para esse setor da sociedade brasileira a necessidade de procurar doutrinas próprias, ideias próprias de desenvolvimento, né? Meios próprios de seu crescimento industrial e até pessoal, como industriais, como produtores de desenvolvimento brasileiro. E como agir agora? Se a coisa é benéfica por um lado, mas por outro incomoda, atinge, perturba toda essa tradição de submissão, de sujeição ao pensamento, à ideia, à política dos Estados Unidos, como é que eles vão resolver agora esse choque de interesses, esse choque de conveniências e de futuro, no final das contas? Como encaminhar o futuro, aderindo a que lado, ficando com que lado? Eu lembro que o lado chinês, por irônico que seja, o lado comunista, que eles repudiam como comunista, é o que oferece a eles aquilo que mais os interessa na vida, a possibilidade de ganhar mais, de lucrar, aumentar a sua já gigantesca cota de lucro.
Mas aí você puxou um assunto que eu acho que vale a pena, que é o seguinte, a ultradireita brasileira, e até uma pesquisa feita há pouco tempo mostrar que 44% dos brasileiros temem o comunismo. Esse pessoal da ultradireita poderá ou vai usar, ou você acha que podem vocês dois usar, essa maior aproximação de Lula com a China? Não é somente aproximação, é mostrar a independência que o Brasil tem que ter, merece ter e deve ter. Se de um lado traz benefícios em termos de lucros, inclusive para essa cultura, entre aspas, só entre aspas mesmo, empresarial, porque não merece cultura, né? Não tem. Mas do outro lado, você alimenta essa coisa do perigo comunista. E aí? Isso vai alimentar certamente o discurso da ultradireita. Só lembrando, em cima do que o Jânio acabou de falar, há 2 anos, o presidente da República e seus filhos e o chanceler, o Ernesto, agrediam violentamente a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil já há anos, coisa de 89 bilhões de dólares. E, falando no dinheiro, os pactos assinados são estimados em 50 bilhões de dólares, ou seja, 250 bilhões de reais. Então haverá um conflito, algo esquizofrênico, entre a adesão ao discurso ideológico que mais lhes interessa e a realidade econômica que pode advir disso tudo. E aí, já? Eles se perturbam ainda com uma outra evidência que os empareda. É que a China é o futuro. A China é a novidade no mundo. A China é quem está entendendo o momento e se desenvolvendo para viver esse momento e para desenvolver o próprio momento, para estendê-lo no tempo. A China é o século XXI. Os americanos ficaram no século XX, com o seu grande desenvolvimento, seu grande crescimento econômico, a sua insuficiência de desenvolvimento humano e cultural. Desenvolveram-se em partes e em outras não conseguiram fazê-lo. Por exemplo, solucionar o problema do racismo nos Estados Unidos, um racismo que não é só anti-negros, mas é também anti-judeus, anti-latinos, americanos, que eles chamam só de os latinos, como se a Itália, a França, a Espanha não fossem também latinos. Isso. Então, aí há um outro aspecto importante a ser observado, porque ele leva o Brasil a uma definição que o Lula começa a fazer, tenta iniciar, e até onde isso será levado não se sabe, porque há muito a esperar. Na área militar, por exemplo, toda a, outra vez, aspas, cultura militar brasileira provém dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para o militar brasileiro, são o paraíso. Os nossos armamentos, as nossas ideias, por mínimas que sejam, de ação militar, de organização militar, de tudo mais, tudo isso está intrinsecamente ligado ao Departamento de Defesa americano, às escolas americanas de formação de militares latino-americanos, que não se extinguiram com o fim da Guerra Fria, não. O mão para lá e mão para cá, a ida e volta de militares e de doutrinação continua.
é muito improvável que se encontrem militares no Brasil abertos, realmente abertos a essa aproximação com a China. Então, esse é outro aspecto aí a ser observado em seu desenvolvimento nos próximos meses já e depois anos. Lembrando que, imaginem os militares, que o presidente da República do Brasil, seu ministro da Justiça, Moro, durante esse governo, visitaram, como quem vai à Disneylândia, CIA, NSA, que havia espionado o Brasil poucos anos antes, FBI atuando dentro da Lava Jato. E tem uma diferença grande dos 5.000 anos de cultura da China e da velocidade imposta sempre pelos americanos em busca dos seus interesses. Me lembro que numa conversa do Kissinger com Zhou Enlai, à época da aproximação Nixon e Mao Tse-tung, o Kissinger diz, mas nós temos um problema que é Taiwan. Aí o Zhou Enlai respondeu, isso não é um problema, a gente discute daqui a 100 anos. Essa é a diferença das culturas em jogo, né? Agora, o que é fantástico nisso tudo é assombroso até. É que os Estados Unidos, com toda aquela objeção gigantesca, aquela hostilidade extremada à China, de repente estão enlaçados, abraçados com Zhou Enlai, Mao Zedong e companhia. Que diabo aconteceu? A meu ver, se isso fosse tentado pelos americanos, teria sido muito mais fácil do que realidade. Era uma coisa pontual, era uma coisa ali, um momento em que convinha parecer que estava se interessando por um bom relacionamento, como agora acontece com a Venezuela do Maduro e os Estados Unidos do Biden, né? Só aconteceu porque isso foi pensado, planejado e comandado por um alemão. Não era americano. Então ele entrou com a formação europeia dele, alemã, que é uma senhora formação, e apresentou um plano irrespondível. Nem o Nixon, nem qualquer assistente dele, nem qualquer intelectual americano do Partido Democrata conseguiu apresentar uma contraproposta, uma negação da proposta Kissinger, porque ela era impecável, ela era intransponível, de um alemão. E havia ali o interesse chinês, que tinha 1 milhão de tropas suíças no norte da China e temia uma invasão. Então, via a embaixada do Afeganistão, o Mao Tse-tung mandou o primeiro recado para o Kissinger, assim que começa a conversa, né? E um dos diálogos, ele, para não se rebaixar e mostrar o tamanho da China, ele falou, olha, nós ficamos aqui 100 anos com os europeus lá em Xangai, se os americanos quiserem atacar, a gente vai para o centro da China, fica lá uns 200 anos. O que eles podem fazer? Soltar 50 bombas atômicas? Eles perderão a opinião pública mundial. Quer dizer, o jeito que eles jogam é completamente... São 5.000 anos de história, né, Jânio? É muito diferente. Algo muito parecido já havia por ocasião da Guerra da Coreia, né, quando uma parte do exército americano queria evoluir ou evoluir em direção à China, entrar mesmo na China, e o MacArthur, que comandava o exército americano na Coreia, tinha essa tese e caiu por essa tese.
né? Ele resistiu à contenção de uma certa lucidez do Eisenhower, impôs, não, daqui não passamos porque nós não teremos condições de sustentar uma invasão à China. Com a população que eles têm, não precisava nem de arma, era só jogar a população em cima dos invasores. Era impossível transpor aquela barreira humana e política. E agora, como você lembrou, agora não, mas enfim, no reatamento houve outra vez esse processo que confirma uma tese muito discutida. Convém a um país ter grande desenvolvimento demográfico, produzir população, ou é melhor deter o crescimento da população, crescimento numérico da população? Essa discussão ocorre há séculos e vai continuar. Você lembrou de Henry Kissinger, e o livro que ele fez sobre a China é muito interessante, né? Kissinger sobre a China. Livraço. Kissinger sobre a China. Para os latino-americanos, particularmente os sul-americanos, o Kissinger foi uma péssima presença. É verdade. Chile. Na influência americana e tal, mas, inegavelmente, ele é um scholar espetacular, e para fazer esse livro ele juntou uma equipe de pesquisadores e analistas de história, de política, uma equipe sensacional. E ele aproveitou magnificamente o trabalho que essas pessoas fizeram seguindo um roteiro previamente feito por ele, e resultou num livro muito importante e muito agradável, de leitura muito agradável. O livro é muito bem feito porque ele é aquela formação histórica. Os alemães são fantásticos em historiografia e o Kissinger tem essa formação e aplicou muito bem nesse livro. E o livro é maravilhoso também porque tem a reprodução dos diálogos de Kissinger, Zhou Enlai, Mao Tse-tung e Nixon, que é de uma riqueza, porque é o choque de duas civilizações absolutamente opostas em vários setores, né? E responde com muita segurança a uma pergunta difícil que muitos tentaram responder sem maior êxito. Como foi que começou? O que foi que deslanchou esse processo fantástico, incomparável a qualquer outro, porque superior, de desenvolvimento da China, que em 30 anos produziu esse milagre sensacional de crescimento, de cultura, de sabedoria, exposição da sua sabedoria. É uma coisa prodigiosa essa realização, não tem precedente em termos de volume, né, e de intensidade, de velocidade do processo. E resumida numa frase, se não me engano, do Deng Xiaoping: não importa que cor tenha o gato, importa que cace ratos. Mas é Deng Xiaoping que foi o ponto de partida disso tudo. Agora, é engraçado que aqui no Brasil... Como se daquele tamanhozinho, pequenininho desse tamanho, muito simpático, falava só o necessário, que estava sempre pensando, mas parecia que da cabeça dele se projetavam fogos de ideias e tal, porque
Era uma coisa tão brilhante o Deng Xiaoping, né? Ele não disse uma frase idiota que se conhecesse, né? Humilde, tranquilo. Agora é engraçado que aqui no Brasil, de um modo geral, a visão que a gente tem da China é muito mais negativa do que positiva, né? Comunismo, ditadura, Ocidente, trabalhadores escravizados, por isso que tudo é barato. é. Essa é uma visão ocidental, É, não é sim. só. É o efeito da propaganda, né? É o efeito da propaganda. Quando você diz que a China hoje já é a segunda potência mundial e em pouco tempo será a primeira, porque os Estados Unidos marcam um passo. E nesse ano, por exemplo, o crescimento da China está previsto em 5%. E aí o FMI diz assim, nesse ano o mundo não vai crescer. A inflação nesse ano será de difícil controle. E vai por aí. E a China, 5%. E se ficarem distraídos, eles vão para 7%. Então, Agora, gente, você falou de uma coisa aí que do general MacArthur, que se achava o porretão, inclusive deu um chá de cadeira no presidente Truman, você lembra disso, né? O presidente Truman teve que ficar, foi lá visitar o Japão e ele era o vice-rei do Japão. O presidente Truman ficou dentro do avião esperando o porreta chegar. Eu me lembrei também de uma história do general Patton, que quando estava chegando perto de Berlim, ele advogava com vários outros aproveitar e ir até a Rússia e dominar, acabar com o comunismo na Rússia. Vocês lembram disso, né? eu fui a Avranches, no norte da França, certo? Meu filho que foi quem nos preparou aqui para essa troca de bobagens. Avranches foi a cidade onde o Patton concentrou as suas tropas, estabeleceu o seu comando para decidir se ele ia ceder ou desafiar o comando americano, o comando não americano, o comando das forças aliadas na Europa. E ele decidiu que ia desafiar. Não queriam, haviam feito um acordo sigiloso que dava tempo aos russos, concedia mais tempo aos russos para chegarem a Berlim e tomarem Berlim. Em parte porque convinha, né, para as relações posteriores da guerra, convinha ceder isso politicamente ao Stalin. E de outra parte, porque os americanos imaginavam uma defesa alemã fortíssima. Então deixavam isso por conta das vidas perdidas dos russos e não de americanos, franceses, ingleses e companhia. E o Patton, ali em Avranches, decidiu que ia desafiar e ia tomar Berlim. Ali ele dividiu as tropas dele para fazer, pela direita e a esquerda, um cerco, né? Sim. E aí a solução americana foi pura e simplesmente cortar fornecimento de gasolina para os tanques Ficaram parados, os tanques do Patton, as forças dele completamente imobilizadas. Eles ficaram até sem gasolina para jipe ir buscar um oficial acolá, uma refeição não sei aonde, uma comunicação, uma reunião. Eles ficaram literalmente imobilizados durante dias
depois começou um pequeno fornecimento e tal. Vamos longe. Até hoje não dá para saber se foi bom ou mal. Isso porque uma linha americana criticou depois muito a decisão do comando de deixar Berlim e todo o oeste alemão, todo o leste alemão com Stalin. E uma outra achou que foi vantajoso porque o número de mortes americanos, aliados, afinal de contas e tal, foi pequeno e sempre houve maneira de negociar ali a divisão da Alemanha com os russos. Nós estamos conversando com o Jânio de Freitas e Bob Fernandes, como fazemos todas as sextas-feiras. Agora, mudando de assunto, tem um videozinho aí pra gente ver. Cadê, Puridade? Bota aí. De pato para marreco, em vez de pato para ganso. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito baixo. Não, bota de novo aí, peraí, eu não ouvi direito. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito baixo. E aí, Bob, que história é essa? Isso foi numa festa junina, não se sabe exatamente a data. Uma voz feminina no fundo diz: está subornando o velho. Aí ele diz: não, isso é fiança do Instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que não respondeu ainda e não sei se responderá, porque ele tem a estratégia dele, mas o Moro já disse, a Mônica Bergman publicou agora de manhã, que isso está fora do contexto. Eu só imagino o contexto todo, né? Agora, no contexto, tem algo que é muito mais grave do que essa frase, Mário. Não sei se falamos agora ou se voltamos ao assunto daqui a pouco. Falamos agora, sim, vamos. Bem, chama-se Tacla Duran. Tacla Duran é o ex-advogado da Lava Jato, e durante a Lava Jato, ex-advogado da Odebrecht, que durante a Lava Jato disse ter recebido uma oferta de delação premiada do seu Carlos Zuccolotto, sócio de Rosângela Moro no escritório de advocacia. Desde que ele pagasse 5 milhões de dólares, ele teria benefícios na delação. Ele pagou 600 e poucos mil, depois não suspendeu e teve a sua prisão preventiva decretada. Bem, o que aconteceu agora é que o juiz da 13ª Vara, Eduardo Apio, havia suspendido a prisão preventiva do Tacla Duran, que foi restabelecida nessa semana pelo juiz do TRF4, leio aqui o nome, Marcelo Malucelli. E aí que a coisa fica feia, porque o juiz, isso não só contraria uma decisão do ministro Lewandowski, que nenhum tribunal inferior poderia suspender essa sentença, desembargador da 8ª turma do TRF4, aquele mesmo que confirmou as sentenças do Moro, esse juiz Marcelo Malucelli é pai do advogado João Eduardo Barreto Malucelli, que é sócio da empresa advocatícia de Sérgio Moro, de sua esposa Rosângela. Sérgio Moro, senador, diz que agora está afastado, mas está afastado, não receberá dividendos, etc, etc. Como é que é esse afastamento? E mais, o desembargador Malucelli tem uma conexão dupla com Sérgio Moro. O seu filho, o advogado Eduardo Malucelli, 28 anos, é sócio do escritório de advocacia dos Moro e é namorado de Júlia Wolff Moro, de 22 anos, filha do juiz Sérgio Moro e de Rosângela Moro. Então, o que a gente vê é que o roteirista do Brasil não é fácil. Quando já estávamos no ar, na live com Jânio de Freitas e Mário Kertz, a jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, publicou um Twitter com o desembargador Malucelli afirmando:
Reitero que em nenhum momento foi decretada por este relator a prisão do requerente Rodrigo Tacla Duran. O desembargador diz que decidiu apenas sobre um incidente de suspeição, o que não altera a situação de Tacla Duran. E aí, Jânio? Nada disso surpreende, só porque parte do Moro, que não é possível que ainda surpreenda alguém, seja no que for. E eu continuo esperando. Esse aí é mais um passo, o aprofundamento das investigações sobre a figura de Sérgio Moro, suas relações nacionais e muito especialmente internacionais, o mesmo em relação ao Deltan Dallagnol. Que nesta semana estrelou uma comissão do Congresso que queria convocar a Tacla Duran. E, sabendo nós todos dessas notícias nas últimas horas, fica claro porque que eles não querem o depoimento do Tacla Duran. Essa ligação dos Moro com o filho do desembargador é uma coisa absolutamente assustadora para quem lembra do discurso moralista de ocasião durante a Lava Jato, né? O TRF-4, Tribunal Regional Federal 4, que é sediado no Rio Grande do Sul, já se caracterizou pela sua conduta ao tempo da Lava Jato, né? Apoiou, subscreveu da maneira mais escandalosa todos os desmandos de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Aceitou tudo, subscreveu tudo, deu cobertura a tudo e depois caiu de joelhos no Supremo Tribunal Federal. 6 meses antes da condenação, confirmação pelo TRF4, Carlos Thompson Flores, então presidente do TRF4, em entrevista ao Estadão, disse que, embora não conhecesse as provas, considerava a sentença do Moro irretocável. Sem conhecer as provas. Assim como o Moro, na sua sentença, depois diria que inexistia o ato de... Ou, inexistia não, era um ato de ofício indeterminado, ou seja, inexistente. O que essa história vai mostrar? Isso é uma coisa realmente sensacional, né? É culpado de um ato indeterminado. Se o ato é indeterminado, como é que você pode ser culpado por uma coisa que você não sabe qual é? É um despropósito absoluto e, sobretudo, um cinismo, uma canalice sem tamanho. Um juiz invocar uma coisa dessas para condenar alguém, não é condenar o Lula, condenar qualquer um a esse pretexto, é uma coisa realmente que só supõe só no Brasil. E isso em conluio, palavra que o Deltan esperneia quando ouve, com o procurador Deltan, que às vésperas do famoso PowerPoint manifestou sérias dúvidas sobre a existência de corrupção, triplex, tudo aquilo. Isso tudo vazado na Operação Lava Jato pelo Walter Ducati Vermelho, o hacker que entrou nas conversas de juízes e procuradores via Telegram e expôs tudo. Então estão sendo todos despidos em praça pública cada dia mais. Essas últimas horas, então, é inacreditável. Fizeram uma farra sob a proteção festiva do que a gente tem que chamar de mídia, por falta de outra palavra. Isso. Aí voltemos àquele... Seu festival. E voltemos àquele texto do Li Feng, no Intercept norte-americano, contando como é que
redes como a Atlas Network dos irmãos Koch financiava 30 institutos brasileiros ditos liberais, que, aliás, alguns dos seus hoje estão ocupando emissoras de televisão e pontificando sobre tudo isso. Eu só estou imaginando a reação dessas pessoas daqui a pouco em relação a essa aproximação com a China, o que ouviremos nos próximos dias e meses. Pois é. Enfim. Agora, aquele PowerPoint, rapaz. Melhor agora um pouco sobre lembranças do cinema, por exemplo, do cinema antigo, porque vocês estão fazendo um programa que logo, logo será taxado de subversivo. Vocês vão proporcionar o retorno dessa palavra. Eu, como sou pacífico e manso, fico inquieto, preocupado com vocês. E podia falar do Flamengo, né? Ah, não fala, não. Não, olha, não provoca. Não provoca. Eu começo a falar do mar e de outras coisas. Até para Maringá ontem o Flamengo se deu mal. Não provoca, rapaz. Fica quieto. Deixa de sacanagem. Rapaz, agora eu me lembro, Jânio, daquele PowerPoint de Dallagnol. Rapaz, eu nunca vi uma coisa tão cretina, tão absurda. E o pior que milhões de brasileiros comeram aquilo e até hoje tem muita gente que acredita e não tem conversa. E é na véspera daquilo que ele, conversando via Telegram, manifesta sérias dúvidas sobre culpabilidade, ato de corrupção ou não. Quer dizer, quando vai ficando tudo tão claro, né? Cada dia mais. O que não apaga a existência do que era o sistema, ou é o sistema político partidário empresarial brasileiro. O que eles perderam ali foi uma extraordinária oportunidade de botar tudo às claras. Ao fazer escolha de vamos ficar em cima disso aqui, nos suspeitos de sempre, né? Perderam uma oportunidade extraordinária. E o tempo revelaria qual era o desejo deles, o poder. Moro vai ser ministro do presidente que ajudou a eleger, e Deltan Dallagnol, que falava em senador, agora está no Congresso. Se tivessem decência mesmo, até renunciariam à possibilidade de fazer política em nome do que haviam feito. Mas não. E sempre lembro da multa aplicada à Petrobras. Os americanos devolveram 2,5 bilhões, que era maior do que toda a verba da campanha eleitoral de 2018, para fazer um Instituto de Combate à Corrupção nas mãos dessas pessoas. Ou seja, aquilo ali era dinheiro para uma campanha eleitoral. Não tem outra explicação. Você vai treinar no Brasil todo mundo contra a corrupção, com 2,5 bilhões. Agora, Jânio disse que Moro só seria eleito senador na Rússia. Lembra, né? E, no entanto, ele está lá no Senado Federal do Brasil, junto com outras figuras. Damares, o general Mourão, para citar poucos, né? Meu Deus, tá, é bom. Agora, eu queria provocar um assunto assim. Por que a imprensa e o meio político dá tanta importância aos 100 dias de um governo? E, para mim, eu só conheço uns 100 dias que foram importantes, que foram 100 dias de Napoleão Bonaparte, quando fugiu do exílio. O rei no poder mandou a tropa para prender ele, a tropa aderiu, ele voltou ao trono e continuou até ser derrotado em Waterloo. Ali sim foram 100 dias historicamente marcados. Agora, você pode julgar um governo, qualquer que seja ele, pelos 100 dias? O que é que vocês acham disso? Quem vai? Jânio? Diga aí, Jânio, o que é que você acha disso? Eu até escrevi sobre isso. Isso serve tanto a quem quer fazer oposição, criticar, como muitos já escreveram. Você sabe que
Vocês sabem que há o antipetismo profissional como uma categoria dos jornalistas brasileiros. É uma das categorias do jornalismo brasileiro. O antipetismo profissional. Então, um evento como os 100 dias, esse evento hipotético, sem nenhuma razão de ser, por que não 101, 80, 110? Serve para multiplicar o noticiário e as opiniões contrárias ao governo Lula. Ou seria a qualquer governo. E, de outra parte, os que são apoiadores e compreensivos do nenhum significado maior de 100 dias, 98, 104, defenderem e fazerem uma propaganda do que esses 100 dias terão produzido. E foi, aliás, o que o próprio Lula fez sabiamente, fez muito bem feito, relembrou os seus 100 dias, as coisas que fez. E eu, cá do meu canto, publiquei que, na minha opinião, duas coisas bastariam para justificar não só 100 dias, como 4 anos. A restauração muito melhorada do Bolsa Família, uma coisa essencial nesse país de tanta miséria, de fome, de horror aí. E o outro programa, cujo nome nem me lembro agora, que social, é o que? O Bolsa Família e qual é o outro? Fundamental. Qual foi? Minha Casa, Minha Vida? Minha Casa, Minha Vida. Que é o outro programa fantástico e essencial. Aliás, ambos, mas o Minha Casa, Minha Vida tem características muito próprias. Ele é essencial em qualquer planejamento de melhoria das condições das chamadas comunidades, que, na verdade, se chamam favelas. Não adianta pensar em solução das favelas e da criminalidade que as utiliza se não for pensada a habitabilidade dessa população gigantesca que vive nas piores condições, num desprezo absoluto. São os ignorados das cidades. Um dos prefeitos que passaram aqui pelo Rio nas últimas décadas, um arquiteto, pensou em fazer um elevado e desapropriou um correr de casas da Avenida Niemeyer ao ponto mais alto da chamada favela do Vidigal, da qual sou vizinho. Desapropriou a preços tão bons, tão generosos, que permitiram que a grande parte daqueles moradores comprasse apartamentos na própria região ou fora, mas apartamentos mesmo.
terminado seu mandato, ele tinha iniciado uma obra, apenas os primeiros passos de uma obra que faria esse elevado no Vidigal. Assumiu, eleito, Moreira Franco. O que foi que ele fez? Paralisou o processo. No orçamento do ano seguinte, nem um tostão para o projeto. E aquelas casas que tinham sido desapropriadas para que fossem demolidas, voltaram a ser ocupadas e tudo ficou nessa mesma. O gasto imenso de desapropriação não foi recuperado, claro. E assim se passa com todos os projetos, todos. O que o governo federal, o primeiro governo Lula, fez no Complexo do Alemão, está parado até hoje. Literalmente parado. Uma construção de bondinhos formidáveis, novos, modernos, capazes disso, daquilo outro, com todos os equipamentos mais modernos nessa especialidade. Assim que deu o primeiro defeito, parou. Está parado até hoje. Eu me lembro que a madame, que era presidente do Fundo Monetário Internacional, uma francesa, ficou deslumbrada e disse que parecia aqueles bondes que levavam para Courchevel e outros lugares de esqui. Ridículo. Sim, mas e 100 dias para você, Bob? Olha, você imagine, a gente está vendo a dimensão, os resultados dessa viagem. Gostem ou não gostem dessa viagem à China. Se a viagem tivesse sido feita quando o Lula teve a pneumonia, eles teriam que engolir uma viagem dessa dimensão nos 100 dias. Diriam o quê? 100 dias é só uma escada para o combate habitual. Só isso. Não tem marca. Não que marca? Só você poder respirar. Só não ter aquele curralzinho com o presidente da República agredindo diariamente. Começar dos jornalistas, das pessoas todas, imitando o que está sendo sufocado pela Covid, falando barbaridades. Só o mínimo de paz. Aliás, nós vamos amanhã é inaugurado no Rio Grande do Sul, Mário, e dia 17 no Museu da Pessoa em São Paulo, lá no Museu dos Sonhos Impossíveis, algo assim, 1.300 sonhos e pesadelos que foram recolhidos por psicanalistas, Paulo Endo, Maíra Brum, Edson Luiz de Souza, sobre a pandemia. 1.300 pessoas escreveram os seus sonhos. São coisas absolutamente assustadoras e reveladoras do que a gente viveu. Isso vai estar disponível a partir do dia 15, nesse museu virtual do Rio Grande do Sul e no Museu da Pessoa em São Paulo, a partir da segunda-feira. Só não viver aquilo que a gente viveu e que um país que não pôde nem realizar o seu luto, cara, que tinha um cara debochando o tempo todo, quer dizer, só isso já seria... Mas é que a avalanche, né? Esse combate, uma coisa que a gente vai ter que estar falando aqui desde o começo, esse combate executado essa semana no ministro da Justiça, com Twitter, etc., esse combate ao Vale, isso é importante. Tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, né? Bob, 700 mil mortos. Isso. 700 mil mortos. Ninguém fala nisso mais. Mais do que todos os mortos da guerra da Síria. Estão sepultados até nas memórias. Isso. Ninguém fala neles. São 700 mil mortos. É uma coisa realmente... É um país ensandecido. Eu não entendo isso. Também não. Também não.
Olha, que pena, viu? Acabou o programa agora. O próximo vai ser quinta-feira, porque sexta vai ser feriado, né? Dia de Tiradentes. De novo, feriado, sexta. Mas o que... Mário, Hein? detalhe, no feriado, o presidente do Banco Central Autônomo, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Autônomo, estará em Londres, reunido com banqueiros brasileiros e empresários. Promoção do lead da família de João Dória. Não me fale nesse negócio não, porque eu acho que merece a gente discutir um pouco mais isso. Quando eu vejo esses anúncios do lead e que tantos ministros, rapaz, ministro do Supremo, ministro de governo, governador, eu queria saber que zorra é o que eles fazem lá, hein? E, Mário, e quando o Dória atacava violentamente os governos petistas, aí, na ilha de Comandatuba, recebia ministros, senadores, deputados e parlamentares do PT que ele atacava e chamava de corrupto. Por exemplo, quando o futuro governador de Minas, então ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, estava em Sófia, na Bulgária, João Dória mandou um avião recebê-lo para recolhê-lo para um evento do LIDE em Roma. Isso o próprio João Dória confirmou para a gente à época. Tá bom. Mas esse é um ótimo assunto para a próxima semana, viu? Muitíssimo obrigado. Vocês não sabem aqui o sucesso que vocês fazem aqui, o pessoal aqui elogiando. O pessoal, tem gente aqui dizendo, eu parei o carro, porque além do YouTube nós transmitimos pela rádio, né? Para poder ficar ouvindo esses dois homens aí fantásticos, aprendendo tanta coisa. Diga, Bob, você ia falar uma coisa, hein? Falemos de Salvador também na próxima semana. Rapaz, aproveite, traga a Jane para tomar um banho de mar decente. Farei isso, passarei com o meu jatinho do Rio de Janeiro para recolhê-lo. Pede do lado da Lide. Tchau, Jane. Tchau, Bob. Que bom. Um abraço, querido. Vocês, muito obrigado. Abraço. Obrigado a vocês. Gerais. Até sexta. Um abraço. Lendo o 360 e ao meio-dia encontrando essas duas figuras brilhantes que são o Mário e o Bob. Obrigado e inscrevam-se no canal Bob Fernandes no YouTube. Isso, façam isso mesmo. Um abração para todos. Muito obrigado.